Você viu que a Glória Pires foi condenada a pagar R$500 mil para sua antiga funcionária? Essa notícia tomou conta da internet nos últimos dias e eu quero conversar um pouco a respeito desse assunto com você. Eu sei que nem eu, nem você não tem nada a ver com isso, mas é uma sentença trabalhista, né? Então é possível aprender algo por meio dessa sentença e entender como que as decisões trabalhistas funcionam no nosso país. Então eu vou expor para você aqui a sentença, no caso dela, tá? Pode ficar tranquilo que essa sentença já está disponível em qualquer site que fala a respeito desse assunto. Não vou mostrar a petição dos advogados, não vou mostrar nenhuma movimentação processual, nenhum despacho anterior, somente a sentença, que é um caso que já ganhou repercussão e todo mundo já tem comentado sobre isso. E em todos os sites que você precisar a respeito desse assunto, tem um link da decisão. Inclusive, eu vou deixar na descrição desse vídeo também a sentença desse processo. E já te chamo a atenção para um detalhe: é uma sentença. Isso significa que cabe recurso e muito provavelmente a Glória Pires, com seu corpo jurídico, vai recorrer dessa decisão. Então, assim, isso não significa que o que está descrito nessa sentença é algo acabado, finalizado. Não, isso aqui ainda cabe uma rediscussão. Mas eu vou trazer a sentença para comentar hoje com vocês. Então, se você gosta de direito do trabalho, carreira jurídica, já se inscreva no canal. Não se esqueça de assinar o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo vier ao ar, porque aqui você aprende muito sobre direito do trabalho. Então vamos analisar juntos os fundamentos dessa sentença, que eu tenho certeza que você vai aprender muito no estudo desse caso. Vamos lá. Aqui nós temos o número do processo, ele tramita sobre o rito ordinário e ele tramita também no TRT da primeira região, tá certo? Aqui nós temos a individualização das partes e aqui inicia, propriamente dito, a sentença. Então ela traz aqui no seu relatório, a juíza traz um resumo, vamos lá. Essa daqui é a empregada, que já foi qualificada. Ela ajuizou uma ação trabalhista em face da Glória Maria Cláudia Pires de Moraes, pleiteando sobre os fundamentos alinhados na inicial, as parcelas ali arroladas, tá? Então ela deu à causa o valor de R$ 696.531,42, beleza? Defende ser reclamada nos termos da contestação. Então, a Glória Pires apresentou contestação e fez um requerimento de improcedência da ação. Isso daqui é padrão, isso daqui é normal. Foi colhido o depoimento pessoal das partes e testemunhas, razões finais por memoriais, conforme documentos tais e tais, né, que foram apresentados no processo. As partes recusaram a proposta de conciliação, por isso que o processo seguiu a sentença. Se as partes tivessem entrado em acordo antes dessa fase, o processo já teria se encerrado. Mas aqui inicia-se os fundamentos da sentença. Primeiro, o juízo fala a respeito da gratuidade da justiça, tá? Antes de avançar na discussão de mérito, ela trouxe a decisão a respeito da gratuidade de justiça. Então ela diz: verificando-se que a autora aferia um salário mensal superior a 40% do limite máximo do regime geral da Previdência Social, que seria esse valor de R$ 7.786,02, conforme portaria interministerial, e não demonstrada a insuficiência de recursos para pagamento das custas, nos termos do parágrafo 4º, introduzido no artigo 790 da CLT, pela reforma trabalhista, indefira a gratuidade da justiça. Meu amigo. É aqui que muita gente se engana, tá? Muita gente pensa assim: não, pode entrar com processo na Justiça do Trabalho, vai lá, processa. Se perder, não dá nada. Né? Não são todos os casos que a justiça gratuita é deferida, tá? Então, você empregado que quer ingressar com ação na justiça, você precisa buscar um profissional especializado para analisar o seu caso, para ver se de fato vale a pena. Porque se o juiz não deferir para você a justiça gratuita, pode ser que esse processo que você acha que tem a chance de perder, fique no final muito caro para você. Igual esse caso que eu acabei de ler. Aqui, o juiz não reconheceu a gratuidade da justiça e, se essa empregada perder no mérito, ela vai ser condenada a pagar as custas e honorários de sucumbência. Então presta muita atenção nisso. Vamos lá, vamos continuar na análise da sentença. Estabilidade acidentária. Aqui a Justiça do Trabalho já entra no mérito do acidente de trabalho. Olha só. Alega a reclamante que foi admitida no dia 1/9/2014 na função de cozinheira, recebendo a última remuneração R$ 5.780. Perfeito, lá em 2014, né? Narra que no dia 7 de fevereiro de 2020, bastante tempo depois, sofreu um acidente de trabalho, tendo sido emitida a CAT somente em 8/12/2020. Caramba, olha só. O acidente foi em fevereiro. A CAT, comunicado de acidente de trabalho, foi em dezembro. Isso aqui tá esquisito, isso aqui tá estranho. Vamos lá. Sustenta que ao abrir o congelador, uma das gavetas caiu sobre seu braço esquerdo e com o impacto sofreu fratura no punho esquerdo, o que ocasionou inchaço da sua mão e do seu punho. Então, claro, acidente de trabalho aqui. Afirma que após perícia do INSS recebeu o laudo médico em 14/5/21. Então vamos lá, olha a sequência dos fatos. O acidente aconteceu
aconteceu em fevereiro, o comunicado de acidente foi em dezembro, e só no mês 5 de 2021 foi constatada a incapacidade laboral, né? Então ela ficou afastada até o mês 9, do mês 5 ao mês 9 de 2021. Olha o tempo disso aqui. Ela aduz que logo após a cessação do benefício alta médica, retornou ao seu local de trabalho, sendo submetida ao ASO em 10/11 de 2021, sendo considerada apta à função. Então, o atestado de saúde ocupacional verificou que a empregada estava apta para o exercício da sua função. Até porque ela só fraturou o pulso. Então, assim, depois de retirar o gesso do pulso, tá tudo certo, não existe nenhum tipo de incapacidade, a empregada pode voltar a trabalhar tranquilamente. Enfim, por fim, afirma que em dezembro de 2021 foi dispensada sem justa causa e pleiteia a declaração da estabilidade em razão do acidente de trabalho, pagamento de indenização substitutiva, integração do período de afastamento ao tempo de serviço, pagamento do FGTS referente ao período de estabilidade e respectiva indenização de 40%, diferenças de 13º salário e diferenças de férias mais 1/3. Vamos lá, a questão acidentária aqui tá um pouco bagunçada, né? Muito provavelmente, não sei, eu tenho que avaliar. Vamos lá, vamos continuar. Conforme define a legislação previdenciária, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Essa daqui é a definição clássica da doutrina previdenciária no que diz respeito ao acidente de trabalho. A Justiça do Trabalho reconhece esse como um conceito de acidente de trabalho e o juiz aqui no caso está usando esse conceito para fundamentar a sua decisão. Vamos continuar. O artigo 118 da Lei Previdenciária assegura ao trabalhador que sofreu acidente de trabalho a garantia, pelo menos pelo prazo mínimo de 12 meses da manutenção do seu contrato de trabalho da empresa, após a cessação do benefício previdenciário. Então, olha só, para você ser estável em razão de um acidente de trabalho, você precisa sofrer um acidente de trabalho como primeiro requisito e como segundo requisito é receber um auxílio doença acidentário, que é o auxílio doença direcionado àqueles empregados que foram acometidos por algum acidente de trabalho. Com o cumprimento desses dois requisitos, você tem direito à estabilidade acidentária, tá certo? E foi por isso que ela fundamentou o tema com o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, na súmula 378. Vou deixar aí, caso você queira ler, pause o vídeo, leia com calma, que é basicamente o que eu já falei pra você. Aqui no final, olha aqui no final, a garantia de manutenção temporária do emprego prevista no artigo 118 da Lei Previdenciária dirige-se ao empregado, primeiro, vamos lá, que sofre acidente de trabalho ou é acometido por doença ocupacional, que a ele se equipare, né? Doença ocupacional, acidente de trabalho ou que a ele se equipare, pressupondo a percepção do benefício previdenciário de natureza acidentária, que é o auxílio doença acidentária. Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, o que enseja o direito à estabilidade provisória não é a percepção do benefício previdenciário auxílio doença, mas a existência de acidente de trabalho ou por equiparação legal de doença ocupacional, conforme contido no inciso 2 da súmula 378 do TST. Então vamos lá, o requisito para você ter a estabilidade acidentária não é a percepção do auxílio doença, é do auxílio doença acidentário, são benefícios diferentes. Então se você sofreu um acidente de trabalho e recebeu o auxílio doença, você não vai ter direito à estabilidade. Basicamente é isso. Vejamos a prova dos autos. Aqui o juiz vai avaliar as provas que foram produzidas nesse processo. Olha só, a CAT, que seria o comunicado de acidente de trabalho juntado nos autos nesse ID aqui, apresenta como data de atendimento o dia 7 de fevereiro de 2020 às 19 horas. Dia esse que, verificado no calendário, era uma sexta-feira. Então o juiz teve o cuidado de avaliar qual que seria esse dia, horário direitinho, para verificar se de fato aquele período constante no comunicado de acidente de trabalho está relacionado a um período em que a empregada estava trabalhando, tá certo? Em depoimento, a empregada afirma que na sexta-feira a depoente ia embora às 5 horas, que dormia direto e ia embora na sexta. Então aqui já tem uma incongruência, porque a CAT foi emitida às 19 e a própria reclamante, que é a empregada, afirma que ia embora às 17. Então o juiz aqui ele já está direcionando para onde que vai a sua decisão. Muito provavelmente ele vai indeferir o reconhecimento da estabilidade acidentária por conta dessas incongruências nas provas aqui. Olha só, na exordial, que é a petição inicial, a autora narra que elaborava das segundas às quintas-feiras, às 9 às 22 horas, sendo que nas sextas-feiras cumpria a jornada das 9 até às 17 horas. Olha só, incongruência, né? Quando então deixava o local de trabalho. Ainda que em depoimento a autora tenha dito que havia finais de semanas em que tirava folga da folguista e ficava até o sábado, isso não ocorria todos os finais de semana e nem há provas de que teria ocorrido no dia do alegado acidente. Então aqui, antes do juiz decidir, ele já deixou claro que ele não está concordando com o reconhecimento da estabilidade acidentária, tá certo? Além disso, o juiz está adstrito aos limites da lide fixados na inicial, sob pena de julgamento ultra ou extra petita e eventual nulidade de decisão. Beleza. De forma que, à luz do princípio da estabilidade da lide, conforme inicial, o trabalho da autora ocorreria somente até sexta-feira às 17 horas. Olha só, não às 19, que foi registrado no comunicado de acidente de trabalho, juntado aos autos. De modo que eventual acidente apontado como tendo ocorrido após esse horário, na sexta-feira, apresenta, olha aqui, apresenta flagrante contradição com os próprios termos da inicial. De modo que a CAT, de forma incidental, é considerada no contexto dos autos, à luz da unidade da prova, inválida como meio de prova da apta
apta a provar o alegado incidente de trabalho na data e horário apontados na CAT. Então aqui o juiz ele já identificou contradição nas provas apresentadas e a narração da autora. E aqui ele excluiu o comunicado de acidente de trabalho, verificando que ele contradiz aquilo que a autora diz na petição inicial. É isso que eu falo pra vocês, pessoal. A ação trabalhista ela tem que estar muito redondinha pra dar certo, tá bom? Não pode ter contradições, não pode ter pontas soltas, não pode ter bagunça, que não dá certo. O juiz percebe isso e reconhece contradições nos pedidos e nas provas e exclui as provas que são contraditórias. E isso faz com que aquela prova não tenha força nenhuma para convencer o juiz de determinado pedido, tá certo? Vamos continuar. Na hipótese subjúdice, a reclamante não comprovou a ocorrência do acidente de trabalho ante ao conjunto probatório dos autos acima analisado e à luz dos princípios da busca pela verdade real e da unidade da prova. Se o autor não comprovou, indeferimento. Olha só, desta forma, indefere-se o pedido de reconhecimento da estabilidade provisória e seus conceituários legais. Vamos lá, pessoal. Estava bem bagunçado. Aqui eu não olhei esse processo, tô lendo a sentença junto com vocês. Eu não avaliei as provas desse processo. Não é nem ético eu fazer essa análise e expor aqui pra vocês, tá? Só estou trazendo a sentença porque ela já está pública, tá bom? Mas pelo que dá pra analisar do resumo das provas trazidas pelo juiz no seu relatório, dá pra perceber que as provas estão bem contraditórias. E isso atrapalha o julgamento do mérito. E o juiz entendendo que as provas produzidas pela mesma parte estão contraditórias, ele não leva em consideração ou tira total credibilidade daquele pedido ou daquela narração. Enfim, então, nesse caso, o juiz indeferiu o pedido da autora de reconhecimento da estabilidade acidentária. Mas não foi só esse pedido que foi veiculado nessa ação trabalhista. Tem mais, vamos continuar. Horas extras. Alega reclamante que cumpria a jornada de segunda a quinta-feira, das 9 às 10h30, e nas sextas-feiras, das 9 às 17. Olha aqui, até no tópico das horas extras, existe incongruência com aquele CAT que foi juntado no processo, porque lá consta acidente de trabalho às 19 horas, e na sexta-feira ela trabalhava só até às 17, e isso foi uma alegação feita pela própria reclamante, por isso que perdeu total credibilidade, tá certo? Então ela pleiteia o pagamento das horas extras e reflexos daquilo que ultrapassa a 8ª hora diária e 44 horas semanais. Vamos lá, em defesa, a reclamante nega a jornada denunciada, lógico. Em defesa, a reclamada nega a jornada denunciada, lógico. A empresa vai negar que essa jornada era a jornada de fato que acontecia, mas para isso precisa comprovar. Mas aqui tem um detalhe que eu tenho que informar para vocês. Quando o assunto é hora extra, o ônus da prova é de quem alega. A não ser que se trate daqueles casos onde a empresa é obrigada a ter um registro eletrônico de ponto e tudo mais, aí a empresa tem de constituir prova em contrário. Mas se o empregado alega hora extra e não prova, dificilmente ele ganha. Então nós vamos analisar como que o juiz enxergou o ônus da prova nesse caso para a gente identificar quem deveria provar a hora extra nesse caso. Vamos lá. A prova ordinária da jornada contratualmente estabelecida incumbe ao empregador, a empresa, por ser detentor dos meios de prova e por estar adstrito por norma de ordem pública, a manter os controles de jornada nos moldes do artigo 74, parágrafo 2º da CLT. Por outro lado, a prova do suposto labor extraordinário incumbe a parte que o alegou. Lembra que eu te falei? Ou seja, ao empregado que pretende demonstrar o fato constitutivo de seu direito, o trabalho em horas extras, a teor do que dispõe o artigo 818 da CLT, cumulado com o artigo 373, inciso 1 do Código de Processo Civil. Vamos lá, nesse caso, a empresa não juntou aos autos o controle de ponto da empregada, na forma do artigo 12 e 13 da Lei Complementar 150 de 2015, que exige controle para doméstico. Beleza. A testemunha da ré não se manifesta sobre a jornada praticada pela reclamante. Então, a testemunha da empresa não se manifestou sobre a jornada da empregada. E em depoimento, a autora afirmou que, esse depoimento aqui, muito provavelmente a autora foi orientada pelo advogado a afirmar que trabalhava todas aquelas horas que foram indicadas na inicial. Se você quiser ler o depoimento, pausa o vídeo e leia. Eu não vou ler, senão vai ficar muito grande esse vídeo. Assim, considerando a prova oral produzida e tendo em vista que a empresa não juntou aos autos os controles de ponto da reclamante, defere-se o pedido de pagamento de horas extraordinárias. Então aqui, o juiz reconheceu que havia sim a obrigação da empresa de pagar as horas extras pelas horas trabalhadas além de 44 horas semanais, devendo ser observada a jornada declarada na inicial, de segunda a quinta-feira das 9 às 22h30 e nas sextas-feiras das 9 às 17, com 30 minutos de intervalo para repouso e alimentação. Então o que houve aqui? O juiz reconheceu a jornada de trabalho alegada na inicial porque a empresa não tinha contraprova para apresentar. Nenhuma testemunha, poxa, mas era só levar uma testemunha para dizer que não, aquela jornada ali não diz respeito à jornada de trabalho dela. Mas pode ser que de fato ela trabalhou na realidade naquela jornada. E se trabalhou naquela jornada, ela tem direito às horas extras, sim. Então, não foi reconhecido a estabilidade acidentária, mas ela ganhou as horas extras nesse processo. Vamos lá, vamos continuar.
Teve aqui também um pedido de adicional noturno, que foi deferido. Defere-se o pedido de pagamento de adicional noturno com um acréscimo de 20% sobre a remuneração, conforme disposto no artigo 73 da CLT, porque a partir das 22 horas, a hora trabalhada precisa ter o acréscimo do adicional noturno. Beleza? O juiz reconheceu a hora extraordinária, reconheceu o trabalho além dos limites de 8 horas diárias, então ele tem que reconhecer também o adicional noturno se existe trabalho além das 22 horas. Isso é totalmente normal, tanto é verdade que o juiz nem fundamentou muito, ele só deferiu porque a lógica processual exige esse deferimento. Aqui entra uma indenização por danos morais que foi pedido também pela empregada. Vamos analisar agora os fatos que fundamentam esse pedido, que eu ainda não sei. Vamos lá. Pleiteia reclamante de pagamento de indenização a título de danos morais em razão da demissão no período estabilitário. Então vamos lá. Se não foi reconhecido o período de estabilidade, dano moral com fundamento na estabilidade também não faz sentido, né? Mas vamos verificar o que o juiz decidiu a esse respeito. A configuração do dano moral se dá com a ocorrência de episódio no qual o autor tenha sido submetido ou experimentado situação vexatória, constrangedora, humilhante, em que sua honra subjetiva tenha sido atingida, sua dignidade tenha sido atacada. Beleza, ele explica tudo mais com fundamento na Carta Constitucional. Olha só, na ausência de comprovação do ato praticado pela réu ou seus prepostos, improcede a pretensão reparatória por dano moral. Beleza, ela colocou algumas jurisprudências para fundamentar e encerrou aqui, tendo em vista que os fatos narrados pela reclamante como causa do alegado dano não restaram comprovados, não cumpridos os requisitos do artigo 186 e artigo... Não, isso aqui eu tenho certeza que tá errado, tá? É artigo 927 só, não é artigo 1927. Isso daqui deve ser algum erro de digitação, tá? Então vamos de novo. Não cumpridos os requisitos dos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro, indefere-se o pleito de indenização por dano moral. Houve também um pedido de litigância de má-fé, que foi indeferido. Aqui ela fala sobre a cota previdenciária, correção monetária, honorários do advogado. Isso aqui não entra muito no mérito da questão, mas vamos para o dispositivo final da nossa sentença. Ante ao exposto, indefiro a gratuidade da justiça requerida pela reclamante e no mérito julgo procedente em parte, pedido formulado pela empregada em face de Glória Pires, condenando a reclamada a cumprir as obrigações acima deferidas. Custas da reclamação pela empresa no valor de R$10.000, calculado sobre o subtotal, apurado em memória de cálculo que integra a sentença. Então, junto com essa sentença, tem uma memória de cálculo para apurar esse valor. Condenação total no valor de R$559.877,36. Basicamente, de horas extras, adicional noturno e reflexos. Então, quando o empregado ele ganha bem, ele tem um salário bom e ele trabalha em uma jornada extremamente exaustiva, a ação judicial chega a R$500 mil facilmente, a depender do tempo de vínculo de emprego, logicamente. E essa foi a sentença. Como eu disse para vocês, muito provavelmente isso daqui vai ser atacado por recursos e essa discussão ainda vai gerar muito pano para manga lá no segundo grau. Se nós tivermos a notícia de uma decisão lá, eu trago aqui para comentar com vocês. E como eu disse no início, nem eu nem você não tem nada a ver com isso, mas a gente pode usar essas sentenças que trazem algum tipo de repercussão para aprender um pouco sobre direito do trabalho. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o seu like, se inscreva no canal para você não perder nada, porque aqui toda semana eu trago um conteúdo de qualidade para você sobre direito do trabalho, carreira jurídica e tudo que você precisa saber sobre direito do trabalho. Compartilha esse vídeo com aquele colega que viu esse caso e não entendeu de forma técnica como que ele funcionou, porque esse vídeo pode esclarecer muitas coisas. E tem um detalhe, se você tem dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de te responder. Te espero então em outra oportunidade pra gente discutir mais sobre direito do trabalho. Um abraço e até lá.